O ministro Fernando Haddad confirmou que vai aos Estados Unidos discutir o tarifaço. O André Anelli chega de volta aqui no 3 em 1. O ministro já tem alguma data específica para essa viagem, hein, Anelli? Ainda não, viu, Kobayashi, mas a expectativa é que essa viagem ocorra no final dessa primeira quinzena de outubro. Mesmo assim, Fernando Haddad já confirmou, então, que tem um deslocamento, uma viagem para Washington, capital americana, nos próximos dias, vai participar de compromissos oficiais e, naquela ocasião, inclusive, tem um encontro com ministros das finanças, que seriam os equivalentes dele nos países que participam do G20, aquele grupo das maiores potências do planeta, e também os presidentes de bancos centrais desses países. Paralelamente a esse conjunto de encontros, então, existe a expectativa de que Fernando Haddad tenha uma reunião bilateral com Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro americano. A gente relembra que já houve diversas tentativas de uma reunião entre os dois, principalmente por videoconferência, por telefone, para discutir o tarifaço que foi imposto pelos Estados Unidos ao Brasil, mas até o momento essas reuniões ainda não ocorreram. Então, Fernando Haddad confirma a ida aos Estados Unidos, mas não confirma uma data ainda para esse eventual encontro com o secretário do Tesouro americano. Não tem informação ainda de data, né? Mas as tratativas estão sendo feitas. O ministro Mauro e o vice-presidente estão tendo já algum contato. Já que as duas equipes já estão conversando, os dois presidentes. Eu provavelmente vou não na próxima semana, na outra para Washington, né? Porque tem os encontros lá, eu tenho o G20. Eu devo ir para lá, então também vai ser uma oportunidade de poder conversar. E as negociações citadas por Haddad nesse trecho da entrevista que a gente ouviu agora há pouco são justamente referentes, então, à possibilidade de Lula e Trump se encontrarem também no sentido de discutir a política de troca, então, comercial entre os países, o tarifaço, mais uma vez imposto pelos Estados Unidos ao Brasil, e existe essa expectativa cada vez mais crescente desde a semana passada, quando Donald Trump, num discurso de improviso na Organização das Nações Unidas, na Assembleia Geral da ONU, fez elogios ao presidente Lula, e isso foi interpretado pelo governo brasileiro como uma porta aberta, uma possibilidade para o diálogo. Existe a expectativa de que essa reunião aconteça na Malásia, onde os representantes dos dois países, tanto Brasil quanto Estados Unidos, participam como convidados de uma associação dos países do Sudeste Asiático, e as negociações nesse momento são para que a reunião entre os dois presidentes ocorra paralelamente a esse encontro, mas por enquanto ainda não confirmado. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli, ao vivo e de Brasília. Deixa eu chamar o Zé Maria Trindade. Zé, o que a gente pode esperar desse encontro entre o ministro Fernando Haddad com as autoridades lá em Washington, tratando do tarifaço? Já tem uma grande expectativa, viu? Ontem e hoje eu conversei com alguns integrantes do governo e inclusive de oposição. Então há uma grande expectativa sobre este encontro. Isso aí que o ministro falou é verdade. Quando ele diz há tratativas, na verdade os bastidores estão pegando fogo, tanto por parte do Ministério de Relações Exteriores, como do assessor especial para assuntos internacionais, né, o ex-chanceler Celso Amorim. Há conversas, mas pelo que eu senti, pelo que eu conversei, há barreiras para chegar no presidente Donald Trump. Por parte do governo, há uma expectativa, primeiro, de que seja uma conversa inicial online, né, para depois o encontro presencial. E há, inclusive, a disposição de treinar ali o presidente Lula sobre a possibilidade de perguntas desconcertantes ou mesmo de posturas do presidente Donald Trump com relação ao Brasil. Agora, o otimismo está maior por parte do governo, porque existem estratégias de levar ao presidente Donald Trump situações do Brasil. Então, é aquele argumento de sempre que será muito explorado politicamente aqui, segundo eu pude perceber, que é a história do punhal verde e amarelo, ou seja, levar ao presidente Donald Trump uma situação que os Estados Unidos conhecem muito bem, que é a história de atentados. É dizer, olha, existe um plano para matar o presidente, o vice-presidente e o ministro, né?
E levar a ele que o julgamento foi aberto e que o judiciário aqui foi copiado, e é verdade, né, dos Estados Unidos. A grande base da Suprema Corte nossa aqui, os constituintes foram buscar exatamente na Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, o governo está otimista com esta possibilidade. Eu, Kobayashi, não acredito, primeiro, que haja espaço para o presidente Lula explicar tudo isso para Donald Trump, né? E, por outro lado, ele tem informações também, sabe que a história não é bem essa. Quero te ouvir também, Fábio Piperno. Olha, a gente tem que entender que o encontro que aconteceu em Nova York não foi tão casual assim. Isso foi trabalhos de costuras de bastidores dos dois lados, né? Do Itamaraty e também autoridades americanas e principalmente funcionários aí de política externa dos Estados Unidos para que houvesse o tal encontro acidental, né? Entre Trump e Lula, né? E aí aquilo significou, sim, uma quebra de gelo. Então, é óbvio que hoje o ambiente é um pouco mais distensionado do que era 15 dias atrás. De qualquer forma, como a gente falou aqui antes, não há ainda nenhuma certeza, nenhuma garantia de que grandes acordos serão selados, mas é importante, sim, que os dois conversem. Agora, também, assim, muito importante a gente observar a dificuldade dos Estados Unidos em lidar com esse grupo de países ligados ao BRICS. O acordo com a Europa foi relativamente fácil, houve quase que uma capitulação europeia, muito criticada por lideranças nacionais em vários países. O acordo fechado lá entre Trump e Dona Úrsula recebeu muitas críticas dentro da Europa. Agora, não tem sido tão fácil assim para o presidente Trump negociar com a Índia, com o Brasil, com a China, com a Rússia nem se fala. Então, é claro que do outro lado, do lado americano, eles também perceberam isso, até porque estamos falando de grandes mercados, de países muito importantes, seja econômica como militarmente, no caso da Rússia. Então, é claro que, do outro lado, também há muita expectativa para se chegar a algum denominador comum, né? E a chance disso aí gerar bons frutos aqui para a nossa economia, Bruno Musa? Estamos com o áudio do Bruno Musa? Gente, foi aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Sem dúvida nenhuma, a gente vem batendo muito na tecla, né, Koba, desde que tudo isso começou, a respeito da diplomacia, da importância disso, da ponderação de risco, gerenciamento de risco, a gente mencionou muito aqui quando começou tudo isso, ou seja, você medir basicamente o retorno que você pode ter pelas suas próprias ações. Vale a pena? Não vale a pena? Será que faz sentido colocar a ideologia, falando aqui, obviamente, diretamente do próprio presidente Lula, frente às consequências que o Brasil poderia ter, né, frente aos resultados? Então, eu acho que o melhor caminho ele é o diálogo. Não significa que o Brasil, por manter relações com os Estados Unidos, teria que fechar a relação com a China. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Em nenhum momento a gente foi colocado numa sinuca de bico entre escolher dois parceiros. Foi mais, assim, uma fala muito dura, chamando, inclusive, o presidente Trump de fascista, que acabou colocando o Brasil nessa situação como um todo. Então, a gente pode navegar nesses dois mares e devemos, porque o Brasil tem mercado para isso. Então, basicamente, o que faltou foi uma estratégia, não teve, na minha opinião, nenhuma, e ela passa pelo diálogo. Eu acho que talvez isso possa ter resquícios como um cristal que se quebrou e não volta a juntar. Mas talvez dá para juntar um pouquinho, porque permanecer nessa rota de colisão, como eu sempre falo, pode doer para o povo americano de alguma forma, mas as consequências levadas ao extremo, o Brasil tem muito mais a perder do que os Estados Unidos. Tem consequências econômicas e tem consequências políticas, né, Gani?
Com certeza, né? E aí a importância do Brasil se manter neutro nessa história, as consequências econômicas, políticas e geopolíticas. O Brasil tem que defender os interesses dos brasileiros. Isso significa, pegando uma carona no que o Musa colocou, e eu concordo absolutamente, fazer um comércio ativo com os Estados Unidos, manter os investimentos, né, com os Estados Unidos, o país que mais coloca dinheiro aqui dentro, e não fechar a porta de comércio também com a China e não recusar investimento com a China. Só que para isso precisa de neutralidade, precisa de pragmatismo e menos ideologia. E por que não aproveitar essa situação, Koba, e entender que é uma janela de oportunidade para abrir mais a nossa economia. A nossa economia é muito fechada. Mesmo que os Estados Unidos sejam... tá com esse aí. Não. É muito fechada, sim, senhor. Sim. O Brasil negocia, por exemplo, um acordo com a Europa. Quer dizer, eu via... Mas ainda é muito fechado. Claro, ainda bem que está negociando, claro, mas é muito fechado. Claro que é fechado. E é por isso que negocia. Por isso... Agora, então... mas não foi o Brasil agora quem impôs, por exemplo, sanções. Não, tudo bem. Mas que a gente, né, os Estados Unidos colocaram as sanções, é verdade. Mas que a gente pegue essa oportunidade, Piperno, e comece a reduzir imposto de importação aqui no Brasil também. Né? Se os Estados Unidos estão colocando sanção 50%, problema deles. Porque quem vai se prejudicar, sempre que eu falo isso daí, quem coloca a tarifa é que se prejudica. Agora, a gente deveria baixar aqui as nossas tarifas protecionistas, porque isso traz benefícios ao consumidor brasileiro e também ajuda a desenvolver a indústria nacional.